que deveria ser trabalhado na chegada de novos conselheiros e o que deveria ser feito para a transição. Então, levando em conta o que a gente colocou ontem, né? E levando em conta esse fim de mandato, esses sentimentos, né? O que vocês propõem, né? Que deveria ser trabalhado na chegada de novos, né? Então, muito aí, eu acho que o Orivaldo não chegou, né? Mas, assim, muito do que o Orivaldo também trouxe ontem, né? E, ao mesmo tempo, como é que poderia ser feito essa transição, né? Para o novo conselho. Vera, você gostaria de começar? Sim, posso começar. Primeiro, uma reunião para informação, para levar os resultados do que foi feito, das dificuldades, do processo vivido nesses 2 anos e uma capacitação dos conselheiros para que haja um alinhamento para poder começar a elaborar um trabalho de equipe. Considerando o conhecimento de cada um, mas como isto deve ser agregado para que as decisões e os caminhos a serem executados pelo Conselho seja alinhado por aqueles que dele participam. Lembrando que o Conselho não tem dono e todos os conselheiros são importantes. E clarificar que conselho não é aquele que só vai dizer não, né? Mas é aquele que vai avaliar e ver quais as possibilidades reais de desenvolver a política pública e quais os caminhos que poderiam ser seguidos. E para isso é preciso uma instrumentalização de quem está chegando. Só uma pergunta. Nessa transição e nessa apresentação de informações sobre os resultados, você considera que os antigos conselheiros poderiam fazer parte? Sim. Por exemplo, nós temos a intenção, agora no dia 11, temos intenção, não, nós vamos fazer uma prestação de contas para os conselhos municipais, na qual vamos convidar os recém-eleitos para que participem e comecem a conhecer o que foi o Conselho nesses 2 anos, as nossas falhas, os nossos erros, nosso não chegar, né, e por quê, para que eles já possam, no momento que começarem a atuar, a partir deste relatório, ver o plano de ação e elaborar de uma forma mais equilibrada, mais adequada, novos caminhos, novos rumos, novos pensares. Tá. Isso vocês não tiveram quando entraram, né? Não. Tá. Então, você está trabalhando um pouco a questão da memória mesmo, né? Do conselho, né? Sim, sim. É a memória, né? Sem memória, você tende a repetir os erros passados e, né? Ok. Ótimo. Quem mais? E só uma coisa que deve ser feito e que nós não fizemos. Um contato com os conselhos de direito para situar nesses conselhos qual é o espaço voltado para o idoso, na saúde, com a criança, na educação, o conselho
o Conselho Social, como é que eles estão vendo dentro da sua área o envelhecer. Ah, que interessante. Com todos os conselhos. Com todos os conselhos do Estado de São Paulo. Tá. O mais atuante é o da saúde, né? Que atua bastante, né? Tem uma lei nacional da saúde, tem um monte de coisa que tem que estar acontecendo. Né? Uhum. Interessante. Uhum. O Valdir, o Valdir coloca, né? O bom seria uma explicação didática do que o conselheiro vai fazer ou deverá fazer durante o mandato. Ok, nesse processo de transição que você está colocando, né, Valdir? A Valquíria coloca, na verdade, fui suplente 3 anos, este ano fiquei como titular, e quis me envolver mais, e por isso digo da frustração. Ela está na pergunta anterior, mas na minha secretaria ficarei próxima da suplente deste próximo biênio, pois o titular parece ser o chefe de gabinete, que provavelmente não estará presente sempre, daí poderei estar acompanhando talvez. Ah, legal, mesmo fora você está, quer dizer, uma vez conselheira, você continua com esse apoio, né, Valquíria? Ok, perfeito. Quem mais, gente, poderia estar colocando o que deveria ser trabalhado na chegada e como seria feita essa transição? Então, Vera, só para entender, né, esse contato com os conselhos não foi realizado, né? E essa é uma questão, é uma forma de se levar o envelhecimento para todos os conselhos, para que eles comecem a pensar na questão, né? É um pouco isso, né? Quer dizer, é uma proposta Eu tive interessante. contato pessoal só com o conselho da pessoa com deficiência, né? Sim. Mas não foi uma situação elaborada. E isto surgiu agora, e daí a opção era, como o nosso tempo está acabando, fazer a reunião com conselhos, com os outros conselhos, ou fazer a reunião com os conselhos municipais. E a mesa optou pelos conselhos municipais, então, por isso a gente vai fazer. Tá. Alguém mais? Já estamos Vera, com... só uma coisa que eu acho que surgiu na nossa última capacitação, né? Acho que principalmente, se eu não me engano, foi a Maria Helena, que falou que, além disso que você está falando com os conselhos, isso deveria ser feito com todas as secretarias. Você também falou isso, né? Que ele deveria entrar em contato com todas as secretarias de Estado para saber o que elas têm feito, né? De políticas, programas e projetos para os idosos, lembra? Isso nós já fizemos uma solicitação, nem todas as secretarias responderam, e, ao meu ver, é essencial que esta conversa seja governador e secretariado, porque quem manda é ele, né? E como nós temos a lei que determina a política intersetorial de atendimento à população idosa, eu sou da opinião que, como o governo tem reuniões regulares com o seu secretariado, de abrir um espaço nesta reunião para que o conselho faça suas colocações e para que o governador conheça qual é o caminho, ou o caminho que precisa ser seguido, e discuta com o seu secretariado. Porque a sensação que eu tenho é que, atualmente, tema idoso é da Secretaria de Desenvolvimento Social. E, ao meu ver, não é. É um fator, é um elemento. Mas você tem as outras secretarias e isto precisa
precisa ser aberto um espaço. Porque, no fim, quem determina e quem diz sim ou não é o governador, né? É a política de governo dele. Mas a política pública tem que ser realizada. Então, esse espaço precisa ser aberto e a barreira é muito grande para que isto chegue até ele. E as pessoas que estão em volta não têm conhecimento, não têm vivência, não têm nada. Só vão barrando. E ele acaba não tendo a informação real. Você traz uma questão bem interessante e que a gente, transpondo até, sabe, Vera, é a mesma questão que a gente vê acontecendo assim nas universidades. O envelhecimento é do programa X, né? Uhum. E é uma luta da gente levar o envelhecimento para as outras áreas, né? Então, assim, uhum. Nossa, é uma luta enorme, né? Então, mas isso é interessante, né? Que você está E ela trazendo. passa a ser enorme porque a barreira... Né, É de negação, começa pela uma negação individual mesmo, não se, né? E considerando que a peça fundamental desse grupo é quem está no comando, é o governador, não tem jeito, né? E na medida que aqueles que estão em volta dele o cercam de uma tal forma que ele acaba não tendo a informação real. Ele acaba não atuando porque não chegou. Não tem problema nenhum, está tudo em ordem. Agora, hoje a Elisabel já está aí, né? Elisabel, você poderia até falar, né? Porque hoje vai ser lançado um programa que está envolvido uma outra secretaria, né? Acho que seria interessante se você pudesse falar. E até, assim, porque eu poderia até trazer um pouco a origem, né? Que reforça um pouco o que a Vera falou, né? Você quer falar, Isabel, do curso que será lançado hoje? Eu concordo com a Vera com relação ao que ela fala, de ter essa integração, e a pauta do idoso tem que ser do governo e não só de uma secretaria, né? E desde que eu entrei no São Paulo Amigo do Idoso, eu vejo que, por exemplo, né, eu vou citar o selo São Paulo Amigo do Idoso. O selo São Paulo Amigo do Idoso, ele tem uma comissão intersecretarial, onde são 11 pastas que atuam, tá? Saúde, educação, habitação, enfim, são 11 secretarias, eles querem incluir mais algumas, talvez na alteração do decreto. Mas é difícil fazer essa integração. Em algumas coisas, a gente tem que levar para a coordenadoria e vou além, a gente leva até, às vezes, para a secretária e secretário. E óbvio, né? Também concordo que isso seria a pauta do conselho, não só o conselho do idoso, o conselho da criança e adolescente, o conselho da pessoa negra, todos os conselhos, fazer uma reunião, mesmo que não fosse semanal com o governador, né, mas que fosse levado na pauta, através dos secretários, porque eu mesmo que fosse sociedade civil, acho difícil pela agenda super apertada que ele tem, mas através da secretária da pasta, enfim, mas concordo com a Vera. E às vezes, talvez eu fale uma coisa que choque um pouco as pessoas, mas em algumas situações a gente tem que ceder, insistir, buscar, conversar, intermediar, envolve muito um pouco a vaidade das pessoas, e não estou falando de secretários, não, que eu nem conheço de outras pastas, e nem a secretária aqui, a agenda é super complicada, mas até pelo WhatsApp ela, em algumas situações, responde, ela
está sempre aberta a conversas, mas a gente tem que quebrar um pouco barreiras até pelos pares da gente, porque acaba tendo, como a Vera falou, as pessoas parecem que dão uma bloqueada, né? A gente tem que quebrar esse bloqueio e insistir. E o lançamento hoje, como no mês de outubro a gente organizou o webinário, toda terça e quinta, hoje é o encerramento, e a gente vai ter o lançamento de um curso para cuidadores, que ficou entre a Secretaria de Desenvolvimento Social, o Instituto Centro Paula Souza e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Foi um trabalho que foi construído durante, eu acredito que uns 3 meses, né, Beltrina? Você também está lá na capacitação. E de forma a gente articular o público das ILPIs que vão ser atendidos, que são os idosos em situação de vulnerabilidade, extrema pobreza. Vai ser uma coisa bacana. Quem sabe por aí a gente começa a abrir em outros canais, por exemplo, na educação com a Secretaria de Desenvolvimento Social ou São Paulo Amigo do Idoso, preparar os jovens, como eu não lembro quem foi o conselheiro, a crescer respeitando o idoso, como a gente tem em por exemplo, os japoneses, né, que eles, até para cumprimentar, eles fazem assim, abaixam a cabeça. Eu não sei na Alemanha, mas eu acredito que sim, eles têm um respeito pelos idosos, a Vera pode falar. Então, são coisas que a gente tem, às vezes é cansativo, mas não pode desistir. Acho que é isso, e esse curso eu espero que vocês, depois eu vou passar um WhatsApp para divulgar para vocês. Eu só queria que você trouxesse, é interessante isso, porque assim, por que eu queria que você trouxesse isso, né? Porque, na realidade, eu estou lá, mas estou lá em nome, olha só que interessante, né? Em nome do Francisco, que é, digamos, o mentor da Feira da Longevidade, um empresário que é amigo do Dória. Então, através, e o Portal do Envelhecimento é meio que parceiro dessa feira que vai ter agora, né? Teve a primeira ano passado, e agora está tendo a Maratona Digital. E aí ele, então, perguntou se era possível da gente estar assessorando, apoiando, eu e o Egídio, né? Mas foi via, né, a Expo Longevidade, quer dizer, via amigos, né? Só para reforçar um pouco o que a Vera está falando, né? Quer dizer, o Dória só teve conhecimento porque tem esse amigo que chegou e falou da importância, aí acionou outra secretaria, né? E aí se começa a fazer as parcerias. Então, o que a gente está aqui reforçando é a importância de como essa informação chegar a pessoas com poderes de decisão, né? É um pouco isso, né? Um pouco, às vezes chega numa forma mais informal, né? Mas como isso tem resultados, né? Mas de fato, né? Há uma decisão do governo, né? Então, a maratona digital que vai acontecer, o último dia vai ser no Palácio do Governo, só com os programas do governo em relação ao envelhecimento, porque havia aí um objetivo também do governo estar, né? Então, só para a gente ter uma noção e saber desses cenários e ver como é que o Conselho pode estar atuando e possibilitando essas, digamos, interlocuções com esses diversos setores, né? Tanto em nível informal quanto numa formalidade, né? Mas, de fato, é isso, né? A decisão, a informação tem que chegar em quem tem o poder de tomar decisões. E aí o resto é cúmplice, né? E nesse cúmplice todo mundo cumpre o que a ordem, né? Então, conhecer...
Sim. Eu posso só complementar o Francisco, eu conheço ele também há um bom tempo. Óbvio que ele, a amizade que ele tem com o governador. Mas lá já tem um ano, na última longevidade, foi lá, a Sim. pedido do João Dória, que a secretária Célia Parnes começou a desenvolver o projeto Longevidade, que o projeto Longevidade no decorrer, ele não é restrito de 60 a mais, é no decorrer da sua vida, né, do seu envelhecimento e saudável, ativo, e foi dali que a ideia, porque foi logo que eu comecei aqui no São Paulo Amigo do Idoso, foi assim, do governo, com a secretária Célia Parnes e com o Francisco. Inclusive, ele ia participar do webinário, mas aí teve um problema de saúde da netinha dele, ele não, mas nos apoiou em muito essa parte desse mês todo, ele é um parceiraço, é aquela coisa do público e o privado, né? Isso. Isso eu acho que é muito importante. Que é bem complexa, essas relações são muito complexas, né? Mas é isso, É. né? É de como, de repente, o envelhecimento começa a ter apoio de um lado, e como a gente que é militante, né? Eu digo eu, como educadora, como militante daí ativista, né? A gente consegue algumas brechas para a gente estar aí. Então, nesse curso, foi interessante que a gente conseguiu incluir nesse curso a formação para cuidadores de centro-dia, porque é diferente a formação. Então, foi toda aí também uma construção para mostrar as diferentes, as pessoas vão sair com certificados com modalidades de cuidadores diferentes que não existem no mercado, né? Então, assim, é da gente encontrar algumas brechas para estar, digamos, apoiando e abrindo portas, né? Então, isso só assim reforçando, né, o papel, essa importância, né, que eu acho que a Vera trouxe, né, desses diálogos, né, não só com o setor público, mas também trazendo também o diálogo com o setor privado, né, e como eles podem se relacionar e contribuir. Acho que é um pouco nisso, né. Quem gostaria mais de colocar o que você deveria trabalhar na chegada de novos conselheiros, o que deveria ser feito para a transição? Tem gente muito quietinha hoje, né? O Thomas. Thomas, você está por aqui? Tô aqui. Você está pensando em Thomas? Eu estou me escondendo aqui. Não por muito tempo, hein? Não, eu acho que na chegada, sem dúvida, acho que a gente precisa. Acho que esse manual é uma das coisas importantes. Eu acho que é importante um esclarecimento, que eu acho que é o que faltou. Eu não quero dizer nessa gestão, mas eu acho que em várias, eu repicaria isso para vários conselhos, faltou um esclarecimento para o conselheiro qual é o papel dele, tanto o conselheiro da sociedade civil quanto o conselheiro do governo. Acho que cada um de nós tem o seu papel, que nunca ficou muito claro para todo mundo, né? Acho que isso é um dos pontos essenciais. E o que eu queria ressaltar em relação ao que estava sendo dito, eu acho que é importante o relacionamento com os outros conselhos. Aliás, isso era uma das primeiras coisas que eu propus nessa gestão, que a gente convidasse os outros conselhos para as nossas reuniões. Eu acho que isso é uma coisa que no decorrer do tempo tem que ser feito, porque realmente a política pública não é só etária, mas ela tem várias áreas que tem que trabalhar em conjunto. E o que eu acho importante é que entender que quando a gente fala em trabalho governamental, a gente fala em delegação de responsabilidades, a gente fala em repartição de poder, essas coisas. Eu entendo que se eu chego no governador, é uma discordância que eu tenho há muito tempo da Vera.
Se eu chego no governador... mas nós nunca concordamos em nada. Exatamente. E vamos continuar. Assim que é bom. Então, toda vez que ele discorda de mim, eu tenho certeza que eu estou certa. Quando ele concorda, daí eu fico morrendo de medo. E eu acho que quando você chega no governador e fala alguma coisa, a primeira coisa, ele vai chamar seus secretários de Estado e perguntar como se faz as coisas. Eu acho que existe um processo decisório, que existe o tomador de decisão, mas existe, se eu posso chamar, o fazedor de decisão. Em inglês, o decision maker, decision taker, é mais claro. A palavra existe, mas aqui não existe. Mas eu acho que a gente faz parte do processo de decisão e eu acho que você tem uma Secretaria de Estado, no caso essa, eu nunca conversei com a secretária sobre isso, eu espero que ela entenda isso também, como coordenadora da área do envelhecimento, da área da pessoa idosa. Portanto, é que o São Paulo Amigo do Idoso está sendo coordenada pelo desenvolvimento social. Eu acho que, então, essa intersetorialidade tem uma coordenação que está na mão dessa secretaria, onde, por acaso, nós estamos ligados. Então, eu acho que a relação com essa secretaria, se esse não é o entendimento da secretaria, fazer a secretaria entender isso, seria uma das principais funções que nós vamos ter daqui para diante. Eu acho que assumir a coordenação dessa intersetorialidade e fazer com as coisas andem. Eu acho que uma coisa que há muito tempo eu trabalho com desenvolvimento social em alguns projetos, e quando a gente discutiu o planejamento estratégico com o desenvolvimento social, inclusive quando você passa a se denominar desenvolvimento e não só assistência, você tem uma gama maior de atuação que não é só as pessoas mais vulneráveis, mas é uma sociedade como um todo que tem que pensar no seu desenvolvimento social. E, nesse sentido, eu acho que o Conselho tem que estar junto para fazer parte desse processo de tomada de decisão. É isso. Uhum. Ok. Quem mais? Valquíria, você não escreveu ainda, né, Valquíria? Antônia? A Nelly também. Vamos lá, gente. Está saindo muitas coisas interessantes, importantes, né? Que vocês estão deixando aí, ó, que legal. Beatriz e todos. Oi? Tudo bom. Eu ainda continuo na próxima. Deixo essa e continuo na próxima como suplente. Certo. E eu tenho certeza que já passou da nossa hora de termos uma comunidade de prática para as decisões. Então, quem entra, não entra uma tábua rasa, que já vai ter os documentos, já vai ter as possibilidades de ver o que ocorreu nas gestões passadas. E, por outro lado, então, você tem um núcleo central especializando pessoas do núcleo periférico. Então, você nunca vai deixar de ter um conhecimento para a continuidade, e não um conhecimento que você precisa conhecer a cada momento aquilo que precisa ser feito. Então, a questão da formação de uma comunidade de prática, principalmente política pública, eu acho fantástico e necessário, porque as pessoas trabalham por um determinado tempo, elas constroem decisões. As atas, por exemplo, sendo publicadas em diário oficial, já ninguém pode dizer que não conhece. Mas se tivéssemos um espaço
que pudéssemos dar potencialidade para essas reuniões que são gravadas, para os treinamentos que são feitos, as pessoas jamais iniciariam do zero, e sim elas já teriam uma certa formação para atuar nos mais diferentes espaços. Obrigada. Nada. Ontem, né, acho que foi o Orivaldo que trouxe muito isso, né, a chegada dele, né, ele sentiu essa falta de integração, principalmente entre interior e capital, né, e uma das questões, acho que foi ele que comentou, né, que há um grupo, né, que já é conhecido tal, e quem não é conhecido desse grupo se sente um pouco peixe fora da água, né? Eu estava aqui pensando, né, assim, vocês trouxeram as questões dessa transição bem interessante, mas um dos temas que foi colocado ontem foi um pouco da acolhida aos novos conselheiros, né? E as coisas que vocês trouxeram aqui mais hoje são mais relacionadas, de fato, ao trabalho, né? Nessa transição de, né? Para o acolhimento, né? Em si, né? Para esse estar junto, sem que seja uma coisa do trabalho em si, para o estar junto e conhecer um pouco quem é o outro, né? Olhar o outro, que também foi uma frase que se colocou muito ontem, né? E às vezes está tão ali na função da tarefa, né? Que você não consegue olhar o outro, né? Haveria, né? Sei lá, vou deixar aqui algo para se pensar, né? Porque é uma reunião uma vez ao mês, né? Com a internet é possível se pensar em outros encontros até, né? Para se conhecerem mesmo, para se aproximarem, para se relacionarem, né? Assim, aqueles encontros para cada um no seu lugar, tomar o seu café ou o seu chá, né, Vera? Mas de se conhecer, quem é, né? Ter esse tempo para conhecer e olhar o outro. Então, talvez possa ser algo que também possa acontecer nesse recebimento dos novos conselheiros. Então, eu falo isso um pouco para aqueles que vão continuar, de repente, pensarem nessa possibilidade, né? Agora que temos aí esse espaço virtual também, e que não permite gastos assim, né? Pode ser possível, né? Olha, ao meu ver, nós temos uma reunião mensal e sempre com uma programação definida, né? Mas, antes da reunião plenária, nós temos as comissões. E nas comissões são grupos pequenos. Então, este acho que é o meu primeiro elo, onde eu tenho a possibilidade de conhecer quem está na minha comissão. É o primeiro momento de contactar as pessoas. E na medida que eu não me manifesto, o outro não vai me conhecer. Porque quando eu delego, só o outro tem que fazer, tem que ter um aparato especial para eu conhecer os conselheiros. Será que tem? Na medida que as pessoas já participaram de uma eleição, já se apresentaram, já houve um primeiro contato, algumas pessoas que estão chegando vêm da mesma região, outras conhecem o da outra região, mas como é que eu busco a minha ligação nessa nova história? Eu preciso esperar só que o outro diga, agora você faz parte do meu grupo e eu te adoro. Ou eu começo a me envolver com este momento e, ao me envolver, passo
a ter um contato com as pessoas. Porque acho que a relação pessoal vai além de capacitação, vai além do conhecimento técnico, ela depende de como eu estou aberta para receber o outro. Eu posso passar por todos os cursos, mas não quero conhecer ninguém, eu não conheço ninguém. Eu não faço parte de grupo nenhum. Né? Agora, o que é que eu quero? E qual é a minha forma de comunicação? Qual é a minha forma de buscar contato? Lembrando que todos nós que estamos no Conselho não temos a mesma formação, não temos os mesmos valores, não somos só para dizer sim, dizemos não, sim, e apesar disso a gente consegue trabalhar, ou por causa disso nós conseguimos trabalhar juntos. E isto acho que é essencial, mas vai depender de como eu me coloco nessa situação. Então, você diz assim, eu não fui bem recebido. O que aconteceu que eu não fui bem recebido? Não me deixaram falar, não olharam para mim, não me deixaram entrar na sala. O que aconteceu realmente para dizer eu fui mal recebido? Não houve contato. Não significa que todos os conselheiros serão amigos, mas existe essa possibilidade. Pelo menos de respeito para com o outro. E eu acho que é um olhar pessoal. Não é uma coisa que você cria uma dinâmica e, de repente, fica todo mundo bonzinho, maravilhoso e amigo. Não vejo assim. Porque tem a sensação, ao sair desta situação, conheci pessoas, me aproximei de algumas pessoas, mais, de outras menos, mas me aproximei, porque eu simplesmente quis. Ninguém me perguntou se eu queria me aproximar ou me deu a autorização para me aproximar de alguém. Foi um movimento meu. Mas talvez até, Vera, assim, pensando nas diversas personalidades, né? Talvez pensar nessa chegada, né? Falando do papel do conselheiro, talvez uma primeira pergunta seja quem sou eu, conselheiro, né? Então, mas isso acontece na primeira reunião. Na primeira reunião, o indivíduo ele tem o espaço para se apresentar, para se mostrar, porque a gente precisa pelo menos saber o nome de quem está chegando, né? Uhum. E este primeiro momento acontece, mas a ligação não é porque eu sei o nome do fulano, porque eu sei que ele tem título de doutor, ou que ele não tem, vai além disso. Sim. É o olhar que eu tenho para o outro, porque não acontece. Fazer tudo e não acontece. Uhum. Está saindo. Está acontecendo. Alguém mais quer falar ou a gente pode passar para a próxima? Tem mais uma reflexão, depois a gente entra nas questões do manual mesmo, né?